nosso papo é com o Marcelo Wolovski, da Bezeplan. Tudo bem, Marcelo? Tudo bem. Como vai? Seja bem-vindo ao Startup Show. Muito obrigado pelo convite. Uma honra ter você aqui conosco. Muito obrigado mesmo, vindo de Florianópolis para dar o seu depoimento aqui ao Startup Show. Muito bom, será um prazer. Marcelo, vamos começar com essa grande dúvida do empreendedor nativo digital e daquele que quer se apropriar do empreendedorismo e colocá-lo no seu mindset. Como é que você propõe essa entrada a esse nativo digital? Como é que ele chega, por exemplo, na Bezeplan, que tem hoje fundos extremamente atrativos, e o que você olha e dá de retorno a esse jovem, ou não tão jovem assim? A gente tem várias gerações se apresentando com opções extremamente válidas. Tem um dado interessante que nos últimos 2 anos a gente recebeu mais de 1.200 pitches, planos de negócios, para que nós analisássemos essas oportunidades de investimento. A gente é super aberto, encaminha do jeito que for conveniente para o empreendedor, né? Agora, muitos chegam desestruturados, né? Quer dizer, deixam de dar atenção aos reais fatos e necessidades de um investidor, né? Então, quando a gente faz uma análise dessas 1.000 e poucas propostas, obviamente que a gente faz o enquadramento dentro da nossa tese de investimento, que é muito focada em TI, B2B, mas ao mesmo tempo a gente dá muita importância para a formação de time, tamanho de mercado e a inovação que está ali inserida dentro daquela solução de tecnologia. E de preferência também, no nosso caso, empresas que já estejam faturando ou com algum progresso no desenvolvimento e modelagem dos negócios. Esse é um grande desafio, porque ao mesmo tempo em que você precisa impulsionar, a indústria precisa ser impulsionada, os venture capital, os fundos, né, de investimento, o investidor anjo, o investidor semente, ou seja, esse grupamento de investimento, ele vem exigindo muito mais das startups, que muitas das vezes ainda estão num processo de pré-aceleração. Tem uma ideação, tem uma ideia que realmente pode se tornar uma realidade, mas se depara com esse limbo. Perfeito. Como é que você trata isso? Na realidade, eu acho que o ecossistema de inovação no Brasil ele ainda está amadurecendo, em todos os sentidos. Não só o empreendedor vem amadurecendo dia a dia, né? Como também os investidores, de alguma forma, principalmente os investidores anjos e de early stage, eles estão aprendendo, até com erros, né, como fazer e melhor aproveitar as oportunidades de investir em empresas de tecnologia e inovação, né? Mas eu culpo, vamos dizer assim, essa situação de até uma escassez de capital, né, muito em função do que representa o Brasil em termos de economia, né? Altas taxas de juros, quer dizer, onde inevitavelmente o investidor vai preferir alocar o dinheiro dele em outras alternativas. Na Estônia, talvez, né? Mas até alternativas menos arriscadas, né? Como o próprio mercado imobiliário, que é o nosso, talvez o nosso maior concorrente como investidores. Aí, que loucura, né? Do que preferir arriscar um pouco mais numa sociedade com empreendedores digitais, às vezes novos empreendedores, às vezes empreendedores mais experientes, mas que ainda só vão conviver com o desafio de desenvolver um novo negócio, né? É uma loucura isso, porque se de um lado você tem o empreendedor, esse jovem que sai de uma universidade, de um curso técnico, com muita vontade de mudar a vida, mudar o seu destino, impulsionado por uma série de atrativos que esse mercado de tecnologia traz, né? Inclusive algumas facilidades que não são necessariamente verdadeiras. Do outro lado, você tem um investidor que também não está preparado para investir. E você também tem um governo que não está preparado para apoiar as duas partes. Como é que muda isso, Marcelo?
de novo, acho que é um amadurecimento de todo um ecossistema, né? O governo, nos nossos grupos de empresários, a gente normalmente fala que se não atrapalhar já está fazendo um grande favor, né? Mas é óbvio que a desburocratização de alguns processos, né? A facilitação da entrada de um investidor, né? Isolamento do investidor quanto aos riscos de eventuais problemas trabalhistas ou fiscais decorrentes da má gestão do empreendedor. Quer dizer, uma série de estímulos seriam importantes para que mais dinheiro entrasse para esse mundo de inovação e tecnologia, em detrimento de outros setores que, não, sem desmerecer, obviamente, né, acabam hoje sugando uma boa parte do capital de investimento das grandes fortunas do Brasil e até de fundos de pensão, né, Agora, eu queria entrar num assunto. Você está no ecossistema do sul do Brasil. Exato. E existe sempre, né, com um país continental como o nosso, existe sempre aquela situação. O sul vai se separar, o sul tem autossuficiência em muita coisa, existe um vocacional, uma linha de conhecimento, existem várias conversas sobre o sul do Brasil. E o sul vem despontando nos últimos tempos na tecnologia de uma forma surpreendente. Existem pesquisas que demonstram que vocês já estão hoje em segundo lugar no volume de startups que vem se despontando em nível nacional, Florianópolis principalmente. Inclusive, a gente tem startups participando do Startup Show da região de vocês. Como é que você vê isso? O que está acontecendo no Sul para que esse movimento esteja, o rio esteja indo para o mar? Não, eu acho que Florianópolis, ele, pela própria característica da cidade, né, e pelo fato de ter uma boa universidade também, né, algumas boas universidades. Você acredita isso, a universidade, a educação? A educação, e principalmente a Universidade Federal de Santa Catarina e a Universidade do Estado de Santa Catarina, são grandes atratores, né, de estudantes e de mão de obra, né? Quer dizer, então, quando a gente fala em separação, quer dizer, não faz o mínimo sentido, porque claro, numa sala de empreendedores lá em Florianópolis, você pede para levantar a mão quantos são de Florianópolis, certamente é uma minoria, né? Existe uma migração de pessoas, né, de profissionais de alto valor agregado que estão preferindo empreender em Florianópolis, né, e sair de grandes centros, né, e viver numa cidade que, enfim, é pequena ainda e oferece uma série de atrativos, né? E ao mesmo tempo, quando você sai de Florianópolis e vai para outras cidades, você vê não o mesmo movimento, mas cidades como Joinville, né, no próprio estado de Santa Catarina, Blumenau, com um nível de empreendedorismo altíssimo também, né? E obviamente quando sai de Santa Catarina, no Paraná, a cidade de Curitiba também, uma cidade fantástica. Outros polos no Paraná, como Londrina e Maringá, é impressionante também o que se já tem de empreendedorismo lá. O Brasil está acordando, então. Está acordando, exatamente. E o Sul acordou talvez um pouquinho mais cedo? Talvez, aí eu posso credenciar mais porque lá no Sul o nível médio de educação é mais alto que o resto do Brasil. Isso não tenho dúvida que... Eu venho falando muito isso aqui e vários colegas seus jurados aqui do Startup Show vêm conduzindo muito, não querendo ser repetitivo, mas sendo. A educação é a base da transformação de uma sociedade. Sempre foi. Né? Ou seja, a gente consegue ter, e não falo de recurso, dinheiro, eu falo do berço da educação, seja em família, seja na academia. E aí eu faço um contraponto a você. Os cursos técnicos no Sul, em Florianópolis ou no Sul como um todo, vão bem, obrigado? Eu não tenho total conhecimento, mas a qualidade é boa, a gente sente isso nas contratações, mas já começa a faltar. É mesmo? Então... Por isso, talvez, essa colocação sua de que numa sala de aula levante quem é de Florianópolis ou do Sul e verá aos poucos, exato, né? Exato. Então... Mas falta formação de mão de obra qualificada, né? A partir do momento que você vê o desenvolvimento de uma economia digital
crescendo e demandando engenheiros, demandando analistas de sistemas, desenvolvedores, é natural que a formação tenha que acompanhar esse ritmo também. Agora, a Bezeplan, ela tem alguns fundos, né? Ou seja, Perfeito. fundos proprietários e fundos também com recursos governamentais. Perfeito. Como é que está essa roda hoje ali na Bezeplan e o que você está buscando, até para que as pessoas que estão nos assistindo hoje possam entender os rumos da Bezeplan, as oportunidades do sul do Brasil, em especial de Florianópolis? Conta um pouquinho para a gente. Perfeito. Nós atuamos exclusivamente na região sul do Brasil. Então, do Paraná ao Rio Grande do Sul é onde a gente prospecta oportunidades de investimento, né? E como você bem disse, alocamos o dinheiro dos investidores públicos e privados através dos nossos fundos de investimento. Tipicamente, hoje temos um fundo investindo, ele já fez 6 investimentos. Né? De que ordem? Na ordem de 2 a 3 milhões de reais cada um desses investimentos, sempre com participação minoritária, preferência para negócios B2B, né, o business to business, baseados em tecnologia da informação, que é um DNA também nosso de Florianópolis, né? E como eu falei anteriormente também, quer dizer, negócios que já começam a tracionar e ter né, já estão com o produto pronto e que começam a... Ideação nem pensar. Nesse momento, com este fundo e com essa tese de investimento, não. Tá. Mas o primeiro fundo foi quase que uma ideação, foi uma experiência interessante. Foi bom? Foi. E a gente imagina que os próximos veículos nossos possam também voltar à idade, que a gente chama de empresa 0 quilômetro, né? Entendido. O próximo fundo você lança quando? Possivelmente em 2019 a gente já tenha novas alternativas para que investidores venham compor esses fundos, possivelmente 2. Um para early stage e um para... Qual que é a cereja do bolo para o investidor na hora que você chega num bate-papo e vai dizer, olha, invista ou coloque seu recurso aqui na Bezeplan ou nos nossos fundos, no Fundo Santa Catarina, no Fundo Porto Alegre, enfim, nos fundos seccionados que você possui? Acho que a nossa dedicação exclusiva para isso, né, quer dizer, a experiência que a gente adquiriu ao longo de 15 anos trabalhando com esse ecossistema de inovação, né, os nossos princípios de governança corporativa, tanto da própria Bezeplan quanto aqueles que a gente exige que a empresa investida cumpra e realize após o nosso investimento, né? Uma postura extremamente profissional também nossa e também dos empreendedores investidos, né? Quer dizer, acho que é um conjunto de soluções, né? Mas naturalmente associados a conhecimento, experiência e know-how, né? Que muitos investidores que querem entrar nesse ambiente de investimento em tecnologia, inovação e startups naturalmente não possuem, né? Porque estão simplesmente começando agora, né? Entendi. E obviamente quando você divide o fundo em outros investidores, você acaba também diluindo o risco, né? Quer dizer, ao invés de você alocar o seu dinheiro em um único negócio, ao colocar num fundo, você acaba diluindo num portfólio. Tem que mudar esse mindset que tem que investir no mercado imobiliário, né? Sem dúvida nenhuma. Quer dizer, acho que o mercado imobiliário tem os seus benefícios, né? Mas quando se trata de rentabilidade, a tecnologia, a inovação... tende a proporcionar melhores ganhos. O risco ainda é um ganhos. pouco maior, né? Sem dúvida, não tenha dúvida. Ou seja, não é um investimento para quem é mais conservador. Não, mas novamente, quer dizer, os fundos são uma maneira de mitigar o risco até porque no investimento do você setor. dá certo num lado, dá errado no outro. Exato. E aí o equilíbrio é uma aplicação numa bolsa que tem papéis mais coerentes, estáveis e outros nem tanto. Entendi. É um paralelo interessante. Deixa um recado para o nosso espectador aqui, principalmente esse nativo digital jovem, que está com a ideação pronta, que tem aí um mínimo protótipo viável, um incentivo ou até um puxão de orelha? Eu acho que, de maneira geral, eu sou um fã do empreendedorismo e estimularia todo e qualquer
jovem a tentar e exercitar a atividade do empreendedorismo, né? E as alternativas que viabilizam hoje são inúmeras, né? As aceleradoras são fantásticas fontes de apoio a esse empreendedorismo. O próprio governo federal, com todas as suas dificuldades, tem programas que aportam capital, né, de forma subvencionada até, para que tire a ideia do papel e construa um protótipo, né? Então, eu acho que estímulo não podia ser melhor, poderia, mas já tem estímulos. Já passamos dessa fase. Que aquele bom empreendedor pode aproveitar e arregaçar a manga, né? E construir o seu próprio negócio, né? Que inevitavelmente, se ele performar bem, novo capital vai vir, seja de um anjo, seja de um fundo, e ele vai conseguir acelerar o seu negócio. Agora, e aí é um recado tanto para o empreendedor quanto para novos investidores, quer dizer, os cases de sucesso que a gente ouve são poucos, né? E parece que a coisa acontece às vezes do dia para a noite, muito pelo contrário, né? Quer dizer, por trás do sucesso tem muito esforço, muita transpiração, muito trabalho, né? Que às vezes converge um pouco com a sorte também. É porque, né, o né? cara entra no Mas mercado aquela financeiro, ilusão de que entra hoje para vender startup daqui a um ano pelo dobro do valor. Não vai rolar. Se rolar, é muito raro, né? Marcelo Volovski, muitíssimo obrigado pela sua participação aqui. Um ótimo dia aí. Obrigado, valeu.